Olá, meu nome é André e eu vou mostrar os primeiros passos para você poder usar o EGSUB, um ótimo editor de legendas. Ao abrir o programa, você terá uma tela semelhante a essa, onde você conta apenas com as informações relativas à legenda. Mas, para trabalhar com a legenda, você provavelmente vai usar o vídeo e o áudio desse vídeo. Para carregar o vídeo, uma vez que o EGSUB ele faz o carregamento separado do vídeo e do áudio, para carregar o vídeo, clique no menu Vídeo e opção Abrir vídeo. O EGSUB suporta diversos formatos. No meu caso, eu vou pegar um encerramento de anime que está no formato MP4. Ele vai carregar o vídeo e você vai tê-lo juntamente nessa tela. Agora, para carregar o áudio, você deve clicar no menu áudio e aqui você tem duas opções. A primeira, abrir arquivo de áudio, que é caso você queira usar um arquivo externo de áudio que não pertença ao vídeo, ou abrir o áudio do vídeo, no caso será a nossa opção. Uma vez clicando em abrir áudio do vídeo, todo o áudio será carregado para a memória RAM e você terá mais umas opções para lidar com o áudio. Bom, então você tem um espaço onde é exibido o vídeo. Lembrando que, caso o vídeo seja muito grande ou você queira ter um ajuste para ficar melhor na tela, você tem a opção do zoom. No meu caso, eu vou deixar em 62,5 para ter uma melhor visualização. Então, você tem um vídeo de uma maneira tranquila. Logo abaixo do vídeo, você vai contar com a linha de tempo, onde você pode colocar uma posição específica do vídeo, e abaixo desta linha, os botões de reprodução e botão de pausa. Lembrando que para reprodução você tem duas opções. Essa primeira opção é uma reprodução a partir desse ponto, então ele vai reproduzir tudo que tiver pela frente. E essa outra opção, que está dentro desses colchetezinhos vermelhos, vai reproduzir apenas a linha que estiver selecionada, que é para um caso mais específico. Já na parte do áudio, é um pouquinho diferente. Você vai ter o gráfico onde está o áudio. Nesse gráfico, você pode ver que você vai ter alguns delimitadores. No meu caso, eu possuo um delimitador à esquerda, que vai indicar o tempo de entrada da legenda, e o delimitador da direita, que vai dizer qual é o tempo de saída da legenda, até onde que a legenda vai. Então, tudo que tiver aqui no meio terá a legenda exibida. Então, durante todo esse intervalo, a legenda será exibida. Aqui abaixo você tem botões de controle semelhantes ao do vídeo, sendo que para você tocar exclusivamente esse espaço da legenda, é o mesmo botão de reprodução, reprodução de linha, que é esse botão de reprodução entre os colchetezinhos vermelhos. Você tem o botão de parar e mais alguns outros que mais para frente a gente vai ver. Bom, logo abaixo da área do áudio, você tem a parte onde vem a legenda propriamente dita. Você possui diversas opções, como, por exemplo, o estilo, as marcações de tempo de entrada, de saída, duração total. E também você tem a área onde você vai digitar a legenda, que é esse espaço aqui. No meu caso, eu vou colocar o nome do anime e o nome da música. Pronto. Então, tudo isso aqui será exibido nesse intervalo. Para que eu possa salvar essa alteração e não perdê-la, simplesmente clico em aceitar. Então o EGSUB vai fazer todo o resto. Ele vai marcar o tempo de entrada, o tempo de saída e o texto da legenda. Sempre que você quiser voltar numa legenda, é só você reparar que elas vão ficando todas aqui embaixo. Você clica na legenda correspondente e uma vez clicando nessa legenda,
você vai ter acesso a toda a marcação, tanto ao posicionamento do vídeo, a parte que corresponde ao áudio e o texto. Bom, vamos dar uma olhadinha na parte de reprodução. Se você clicar, como eu falei, nessa opção de reproduzir a linha atual, dê uma olhadinha. Ele vai reproduzir o vídeo e o som. Caso você queira apenas checar o áudio, um botãozinho semelhante, só que já na parte do áudio. Então, você vai ouvir apenas o áudio desse trecho. Se você reparou, enquanto você reproduzia, tanto por aqui do vídeo, que reproduz o vídeo e o áudio, ou quanto apenas só o áudio, você viu um cursor percorrendo, que seria no caso essa linha pontilhada. Ela é útil para fazer uma marcação, para você ter uma noção, como se fosse um ponteiro, de onde está aquele determinado som que está sendo executado. Lembrando que toda e qualquer modificação que você faça, você sempre tem que clicar em aceitar. No meu caso, eu vou modificar um pouquinho o tempo de saída, vou tornar a legenda um pouquinho mais curta. Modifiquei, o AgiSub já faz toda a marcação. Para salvar a alteração, simplesmente dou um clique em aceitar. Bom, caso você queira colocar mais legendas, o processo é exatamente o mesmo. Por isso que a gente diz que quem faz legenda tem que ter uma grande paciência, pois o processo é o mesmo, entre você delimitar a área que vai receber aquela legenda, delimitar o intervalo no qual a legenda será exibida e digitar a legenda especificamente. Sempre lembrando de clicar em aceitar. Então o AgiSub faz o resto. Ele vai sempre jogando as linhas de legendas uma após a outra. Não existe diferença nenhuma entre legendar um vídeo curto quanto um grande filme. A única diferença realmente é o número de vezes que você vai ter que fazer tudo isso. Então dá trabalho você criar uma legenda a partir do nada. Pois editar uma legenda já é uma outra história. É muito mais fácil, porque toda essa marcação que a gente está fazendo aqui é justamente o timing. É isso aqui que vai definir a parte básica da legenda, que é a marcação de tempo. Bom, caso você queira, como eu falei antes, editar uma legenda que você já fez, você simplesmente vem até a linha correspondente, clica na legenda e vai ter novamente toda aquela marcação de início, de fim e por aí vai. Bom, nessa legenda aqui eu vou mostrar como você faz para colocar uma outra linha naquele diálogo, naquela frase que você colocou na legenda, naquele texto. Porque às vezes, muito texto numa legenda fica ruim de perceber de uma vez só, se for uma linha contínua, então é necessário às vezes duas linhas. Para colocar duas linhas, você simplesmente vai usar a barra e a letra N. Você pode até ver que ele ficou destacado. Então, barra N maiúsculo significa uma quebra de linha. Então, tudo que vier depois dele vai para outra linha e assim por diante. Fez a alteração, um clique em aceitar. Bom, para ver como ficou desde o começo, clica lá na primeira legenda e nessa opção aqui, ó, de reprodução normal. Lembrando que esse aqui reproduz a linha e esse aqui reproduz tudo a partir dessa linha. Como clicamos na primeira linha, ele vai pegar desde a primeira linha e vai reproduzindo até acabar o vídeo. Vamos ver como ficou. Pronto. Deixei até passar um pouquinho do ponto para mostrar justamente aquela linha que eu comentei, a linha pontilhada que marca o ponto exato do áudio que está sendo executado naquele instante. Bom, até agora tranquilo, você fez as legendas certinho. Como eu falei, vai depender do vídeo, vai depender de uma série de coisas e você não vai querer perder esse trabalho. Então, para salvar, dê um clique lá no botãozinho de salvar
escolha um nome adequado para a legenda e salvar. Simples assim. Ele já salvou suas legendas num arquivo separado. Bom, para você trabalhar com as legendas na parte de tradução, de edição apenas do texto de uma maneira mais rápida do que ficar clicando em cada linha e clicando em aceitar, o EduSub conta com um assistente de tradução. Você vai encontrar ele lá no menu Legendas, Assistente de Tradução. A função dele é permitir que você consiga navegar entre as linhas que você já fez e editar o seu conteúdo, apenas o conteúdo do texto, não a marcação de tempo de entrada e saída que você teria que fazer pelo outro modo, como eu falei. Bom, aqui no caso ele vai mostrar o texto da linha em questão, uma área que não pode ser editada, então nessa parte aqui você não consegue editar, e na parte de baixo você conta com a possibilidade de uma tradução, ou seja, uma modificação naquele texto. No meu caso eu vou colocar tudo em letra maiúscula, só para dar uma diferenciada. E pronto. Você simplesmente precisa dar um Enter, que ele vai automaticamente salvar. Até aqui dá para ver um pedacinho. Ele vai automaticamente salvar aquela alteração e partir para a próxima linha. Que nós também vamos fazer aquela pequena edição. Próxima linha também foi editada. Mais uma vez, só dá um Enter, ele vai para a próxima linha e para a próxima, tantas quantas forem as linhas necessárias. Caso você queira navegar entre as linhas de uma maneira mais simples e prática, é só você usar a tecla Page Up, que volta para a linha anterior, aquela que você acabou de editar pelo assistente de tradução, ou Page Down, que vai para a próxima linha. Caso você queira conferir alguma coisa na legenda, seja o vídeo, seja o áudio, você tem essas opções aqui ao lado. Por exemplo, no meu caso, eu vou mostrar como ficaria o áudio. Vou colocar para tocar o áudio. E agora, para tocar o vídeo. Então você pode ver que é uma maneira bem simples de você fazer aquela conferenciazinha. Para você sair do assistente de tradução, é simplesmente você fechar essa janelinha. Então, como eu falei, o assistente de tradução ele vai ajudar apenas na modificação do que é escrito na legenda, não no tempo de entrada e saída, que é feita quando o EduSub está nesse modo. Lembrando, toda e qualquer alteração no arquivo, você pede para salvar para você não correr o risco de perder seu trabalho. Bom, esse foi o tutorial de hoje, espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.